Judas. Alguém deu a esse livro o título de Convocados para a Batalha. E vocês vão entender, à medida que nós formos lendo e expondo o texto, por que essa pessoa, aliás, mais especificamente o pastor Luiz Saião, deu a esse livro o título de Convocados para a Batalha. Vamos ler a partir do verso 8 até o verso 16, diz: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vamos orar? Bondoso Deus, ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz e a sermos orientados pela Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Queria apenas lembrá-lo que na contracapa aí do boletim você tem um acompanhamento da mensagem. À noite nós vamos começar mais uma série de mensagens que provavelmente iremos até o fim do ano, sobre a vida de alguns personagens bíblicos e como a graça de Deus atuou na vida dessas pessoas. Hoje à noite nós vamos falar sobre filhos caçulas e a graça de Deus. Se é um filho caçula, você não pode perder não. Mas se você não é, pode vir também, porque você vai aprender muito também. Existe uma grande semelhança entre essa carta de Judas, escrita por Judas, e a segunda epístola de Pedro, ou melhor, mais precisamente, o segundo capítulo da epístola de Pedro.
Se depois você quiser fazer esse exercício em casa, dá uma lida no 2º capítulo da 2ª epístola de Pedro e esse livro aqui de Judas, você vai perceber que existe algumas semelhanças, ou muitas semelhanças, a ponto de alguns estudiosos da palavra de Deus, das Escrituras, entenderem que essas duas cartas, elas são interdependentes. Ou seja, que um deles, ou Pedro ou Judas, usou a carta do outro como fonte de referência para escrever o que escreveu. Ou Pedro leu Judas para escrever o 2º capítulo, ou Judas leu Pedro para escrever a sua epístola. Tal é a semelhança entre esses dois textos das Escrituras aí. Judas, diz o verso 1, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas, o nome Judas, é a forma helenista do nome Judá do Antigo Testamento. O nome lá do hebraico Judá, quando é traduzido para o grego, se transforma em Judas. No Novo Testamento existem pelo menos 8 pessoas com esse nome. 8 homens chamados de Judas. Era um nome bem comum naquela época ali. E definir qual é o Judas que escreve essa carta aqui é muito importante para uma série de questões. A gente não vai se deter aqui em todos eles, porque isso é fácil da gente descobrir quem é o Judas, mas dos 8 só há uma pequena dúvida entre 2 Judas. Por causa dos pais desse Judas. Ou seja, tinha um camarada chamado Zebedeu, que é mais famoso, ou é bem conhecido, que ele deu aos filhos deles o nome de Tiago e Judas. E se você conhece a história bíblica, você também sabe que José e Maria tiveram outros filhos, irmãos de Jesus, cujo nome era Tiago e Judas. Então, essa é a pequena dificuldade. Quem foi a pessoa que escreveu essa epístola aqui? Foi o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus? Ou Judas, irmão de Tiago, filho de Zebedeu? Isso que poderia trazer alguma dificuldade aqui, mas não é nenhuma dificuldade, porque nós sabemos. Atos vai dizer que o Tiago, irmão de Judas, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a morrer. Foi aquele primeiro mártir da fé cristã. Então, o Judas que escreve aqui é o irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus. O primeiro grande historiador da igreja, um camarada chamado de Eusébio, ele conta que o imperador romano, chamado Domiciano, ao ouvir falar que o reino, os cristãos, cresciam muito e que o reino de Cristo seria estabelecido aqui nesse mundo, ele tentou acabar com os familiares de Jesus. E aí, no ano 96 depois de Cristo, ele mandou a SWAT da época, a polícia secreta, ir lá e apanhar os netos de Judas e matá-los. Porque os netos de Judas eram, ou melhor, o Judas, irmão de Jesus. E aí quando os soldados apanham lá os netos de Judas e eles são levados até Domiciano, eles vão dizer: olha, nós não temos nenhuma aspiração política, porque o reino de Deus, o reino de Cristo não é desse mundo. E aí, no meio das discussões, dos debates, das acusações, eles foram soltos, porque as mãos daqueles homens eram mãos calejadas.
E as mãos testemunhavam que eles falavam a verdade porque eles eram agricultores. E como agricultores, eles não tinham nenhuma pretensão política. Então Eusébio vai dizer que os netos desse Judas, que tinha lá parentesco com Jesus, eles não tinham aspirações políticas. E conta-se essa história para mostrar que realmente eles não tinham essas aspirações políticas, que realmente esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Apesar de ser meio-irmão de Jesus, apesar do parentesco dele com Jesus, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Então é com essa credencial que ele inicia a sua epístola. Ele diz assim, servo de Jesus Cristo, mas irmão de Tiago. E ele fala que é irmão de Tiago, porque Tiago era alguém muito mais conhecido no contexto da igreja do que ele. Tiago foi, como nós vimos ao estudar a epístola de Tiago, aquele líder da igreja de Jerusalém. Então, ele menciona que ele é servo de Cristo e irmão de Tiago. Uma outra coisa que a gente percebe acerca desse Judas, ou do autor dessa carta, é que ele possuía um ótimo conhecimento do Antigo Testamento e das doutrinas dos apóstolos. Olha o que ele diz aí no verso 3, que nós devemos batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Ou seja, ele tinha conhecimento dessa fé. Ele também possuía conhecimento de livros religiosos, não só do Velho Testamento, mas livros religiosos que não são canônicos, têm o seu valor histórico, mas não são canônicos ou não foram canonizados pelo povo judeu. E quem lê, nós lemos aqui, nós vimos que ele achou interessante citar 2 desses livros que não são canônicos, mas que são históricos, para extrair desses livros alguma lição. Olha aí no verso 14, ele vai citar o livro de Enoque de forma direta, e nos versos 6 e 7, isso aí é um texto que ele retira e cita de forma indireta um outro livro apócrifo chamado de Assunção de Moisés. No verso 6 e 7, esses 2 versículos aí é uma referência, é uma citação desse livro apócrifo não canonizado chamado de Assunção de Moisés. Agora, é muito interessante Judas citar esses 2 livros. A citação desses livros não significa que nós temos outros livros que são canônicos ou inspirados por Deus que não estão na palavra de Deus. Na verdade, não existem só o livro de Enoque, não existe só a Assunção de Moisés. Existem vários outros livros que não são considerados canônicos pela fé reformada, que são chamados de apócrifos, que não estão aqui no nosso cânon. O fato de Judas mencionar os episódios narrados nesses 2 livros e entrar aqui na Bíblia como algo inspirado por Deus, não significa que os livros que ele citou sejam inspirados. Ou seja, referendar um verso ou uma citação não significa referendar o livro inteiro. Quem tem um pouco mais de conhecimento das Escrituras há de se lembrar que lá em Atos 17, o apóstolo Paulo fez a mesma coisa. Paulo estava ali no Areópago, defendendo a ele, que na verdade não era uma defesa dele, era uma defesa do cristianismo.
Paulo estava defendendo o cristianismo diante dos gregos, e Paulo vai na sua defesa, no seu discurso, na sua mensagem, Paulo vai citar poetas e autores pagãos. Está lá. Paulo, no meio do sermão dele, ele diz: olha, isso segundo os poetas e filósofos de vocês. Aliás, quem tem um pouco mais de conhecimento sabe que Paulo não fez isso só em Atos 17. Lá em Corinto, escrevendo a Tito, Paulo faz a mesma coisa. Então a citação de Paulo desses poetas pagãos faz da literatura desses pagãos um texto sagrado? Faz. Então, o autor inspirado, ele tem autoridade da parte de Deus para quê? Para fazer uma citação de um determinado livro, sem necessariamente dizer com isso que aqueles livros possuam o mesmo nível de autoridade e inspiração dos livros da Bíblia. Então isso é muito importante a gente saber. É muito importante a gente ter gravado isso. Por quê? Porque pode ser que alguém abra lá, fala assim: por que na sua Bíblia, na Bíblia protestante, não tem esse e aquele outro livro que na Igreja Católica tem? E tem um detalhe, ó. A Bíblia cita o livro de Enoque, está aqui, ó. Referendar um texto, um pedaço de um texto desses livros não significa referendar o livro inteiro. Quem desejar se aprofundar mais no assunto, tem ótimos livros, né? O meu propósito aqui não é esse, essa manhã, mas existem ótimos livros que tratam do assunto. Você precisa estudar mais sobre o chamado Concílio de Hipona, que aconteceu lá no ano 393 depois de Cristo. Foi nesse concílio que os livros do Novo Testamento foram oficialmente reconhecidos pela igreja como canônicos. Esses aqui são os livros canônicos. Mas pastor, 393 anos depois de Cristo, por que durou tanto? Por que levou tanto tempo? Para o cânon ser fechado, para o cânon ser escolhido, esses livros aqui serem escolhidos para entrarem no cânon. Por um motivo óbvio, gente. Você deve se lembrar que o Império Romano perseguiu o cristianismo durante 313 anos. Os cristãos, eles tinham as vidas deles ameaçadas dentro de casa. Dentro de casa. Quanto mais fazer um concílio grandioso, como foi o concílio de Hipona, para fechar o cânon. Não tinha como. O contexto não permitia que os homens de Deus, das mais diversas partes do mundo, se reunissem num determinado lugar durante anos, durante muito tempo, para chegar a uma conclusão através de evidências quais eram os livros canônicos. Entende por que demorou tanto? Por causa de perseguição. Mas aí quando você estudar lá sobre o Concílio de Hipona, você vai entrar em contato com os chamados critérios canônicos. Por que o livro de Enoque não é um livro considerado canônico, inspirado por Deus? Por que o Apocalipse de Pedro não é considerado canônico? Você vai ver lá. Existem os chamados critérios canônicos. Os livros precisavam passar por todos aqueles critérios. Antes de escolher os livros, foram estabelecidos os critérios. E aí, os homens de Deus disseram assim: se eles passarem por esses critérios, são inspirados. Tem lá, apostolicidade, ou seja, teria que ser escrito por um apóstolo, ou por alguém que teve contato direto com o apóstolo. O uso e a circulação do livro
no meio da igreja primitiva, validando a mensagem daquele livro, a ortodoxia do livro. Era algo importantíssimo. A leitura em público, o caráter concreto do livro, a autoridade diferenciadora e vários outros critérios que são chamados de critérios canônicos, que fazem desses livros considerados sagrados. Então, é um assunto importantíssimo, interessantíssimo, que serve para quê? Para a gente defender a nossa fé. Que é o que Tiago vai dizer no verso 3. Estou exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui não é assunto de seminário, não. Isso é assunto da igreja. Aliás, não existe esse negócio de assunto. Não existe essa história de assunto de seminário e assunto de igreja. Paulo disse para Timóteo: prega toda a palavra de Deus. Então nós precisamos saber por que existem livros considerados canônicos e inspirados e outros não. Porque quando as pessoas nos perguntam por que o livro da Igreja Católica não está na sua Bíblia, perguntar ao meu pastor e te falo. Você tem que saber. Já estou te dando orientações aqui, dicas aqui. Se precisar, a gente pode falar mais sobre isso depois. Eu indico livros a você. Se um dia nós tivermos tempo, seria ótimo a gente parar aqui, estudar sobre isso. Mas às vezes o Face não deixa a gente fazer isso, né? A internet, a televisão. Nós nos importamos mais com ficar vendo as fotos e as fofocas do Face do que saber por que os livros da palavra de Deus são considerados canônicos. Judas escreve para combater. Por que ele escreve essa epístola? Ele escreve para combater uma heresia pré-gnóstica. Não era nem gnosticismo ainda. Já expliquei o que é gnosticismo aqui domingos atrás. Uma heresia pré-gnóstica que defendia imoralidade e libertinagem. E é muito interessante perceber que, e a gente vai ver isso, que Judas, ao escrever, ele usava uma forma tríplice para quase tudo que ele dizia. Por exemplo, olha aí no verso 1, ele diz: chamados, amados e guardados. Verso 2, misericórdia, paz e amor. E à medida que a gente for explorando o texto, nós vamos ver essa forma tríplice dele escrever. E ele mostra ao leitor da sua carta, como disse há pouco, a necessidade de batalhar e de bater de frente com o erro e a heresia. Olha o que diz o verso 3, vamos lê-lo todo. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Tem muita gente que acredita no seguinte, olha, divergência doutrinária, tudo isso pode ser resolvido com uma boa conversa. Vamos dar um jeito, um cede aqui, outro cede ali, e no final a gente se ajeita. Isso não é verdade. Nós já vimos há pouco tempo que a nossa comunhão é uma comunhão na verdade. Deixa isso para lá, depois a gente resolve isso. A Bíblia diz que não é assim não.
A Bíblia diz que quando alguma coisa ameaça a fé cristã, tem que agir e agir rápido. Não pode deixar para lá, não. Em casos assim, a Bíblia diz, tem que ser incisivo, objetivo, direto, rápido. Tem que batalhar pela fé. Tem que brigar pela fé. E Judas enfatiza essa questão. Olha por que aí no verso 4. Ele diz, porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas defendiam a tese de que, já que Deus é amor e perdoador, vamos viver do jeito que a gente bem entender. Deus ama e perdoa todo mundo. No fim vai terminar tudo numa boa. Já disse isso aqui algumas vezes, né? Já citei aquela professora que eu tinha lá na faculdade. Ímpia, descrente, ironizava a fé cristã, mas ela dizia assim, se um dia eu tiver que fazer parte de uma religião, de uma igreja, eu vou para o cristianismo, porque no cristianismo a gente pode pecar à vontade e depois pedir perdão, que está tudo certinho. Por um lado isso é verdade, se a gente se arrepender de verdade. O problema é que quem garante que se você entrar numa vida de pecado você vai se arrepender? Não depende de você. Como bons calvinistas, nós sabemos que quem coloca no coração do homem a fé é Deus. Quem vive em pecado, será que ele tem a consciência de que precisa clamar a Deus para que Deus mande fé para ele? Essas pessoas, as quais Judas está tentando combater, são pessoas que diziam isso. No final, vai terminar tudo em pizza. Judas diz, não é assim. Isso não é verdade. E aí, para provar que no final não vai terminar em pizza, não vai dar tudo certo, Judas convida a pessoa que está lendo a sua carta para olhar para o passado, para olhar para a história, e Judas diz assim, vocês acham que vai terminar tudo bem? Vocês acham que vai terminar tudo em pizza? Então dá uma olhada no passado, para vocês verem aquelas pessoas que rejeitaram a graça de Deus e caminharam na direção da libertinagem, achando que poderiam voltar a qualquer momento. Dá uma olhada no que aconteceu com elas. É o que ele faz aqui. E como ele gosta de falar tudo em exemplos tríplices, ele vai dar 3 exemplos. Olha aí, no verso 5, ele vai falar da destruição daqueles que depois de libertos do Egito, não creram em Deus. Depois ele vai dizer no verso 6, do pecado dos anjos que os levou a serem expulsos do céu. E no verso 7, ele vai falar dos terríveis pecados de Sodoma e Gomorra. Judas está dizendo assim, não vai acabar em pizza. Não vai. Se vocês estão pensando que o negócio não vai dar tudo certo no final, não é bem assim. Estou mostrando para vocês, historicamente, que isso não foi assim. Então esses 3 exemplos deixam evidente que aqueles que usam a graça de Deus de forma libertina, achando que podem brincar com a graça, eles são severamente punidos.
E aí, continuando na sua tríade, olha aí o que Judas vai dizer no verso 11. Ele vai dizer: prosseguiram pelo caminho de Caim, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta